Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por esse ajuntamento. Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Nós dependemos de Ti. Senhor, cobre-nos com Teu sangue. Ainda nesse tempo, cobre-nos, Senhor. E unge-nos, Senhor. Não temos como declarar aquilo que é tão maravilhoso em Ti, mas confiamos na Tua palavra, no Teu Espírito. Flui nessa tarde, nessa manhã. Senhor, flui, Senhor. Dependemos de Ti. Senhor, abençoa-nos nesse tempo de comunhão. Obtém aquilo que o Senhor quer. Queremos a Sua vontade, Senhor. Senhor Jesus, restringe o nosso inimigo. Abençoa-nos com a Tua vida. Senhor, enche-nos de Ti mesmo. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Chegamos a essa mensagem 3 e ela é parte de um momento muito maravilhoso que o Senhor teve com os discípulos. Nós vimos isso. Você imagina assim, o Senhor quando ouviu, entra nesse quadro, o Senhor quando ouviu falar de João Batista, ele se afastou e ele foi para uma região um lugar ermo, um lugar vazio, pouco habitado. E a multidão o seguiu. E ele, vendo aquela multidão, ele se afastou mais ainda, foi para um monte. E aí os discípulos o seguiram. E quando ele está naquele monte com os discípulos, o versículo fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os discípulos, e ele, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo. Parece muito estranho esse registro do versículo 2, e ele abrindo a boca. A gente pode falar, mas lógico, como é que você fala sem abrir a boca? Mas que boca é essa, irmãos? Qual é a boca do Espírito? Qual é a boca do Senhor? Ali eles estavam diante do rei. Mateus enfatiza o fato dele ser o rei. O rei do quê? O rei do reino dos céus. O rei do reino dos céus. É uma esfera muito diferente. Ele é rei de um lugar que aquelas pessoas que subiram atrás dele para estar com ele ali, ainda naquele momento, eles não podiam compreender o que estava acontecendo ali. Ele sabia, mas os discípulos não sabiam. O rei abriu a boca e começou a falar. Irmãos, onde nós estamos nesse exato momento? Você pode falar, eu estou aqui em Belo Horizonte, nesse lugar, mas não é essa esfera que o Senhor quer abrir a boca para nós. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos de Deus.
E Deus está falando conosco através dessas mensagens. Ontem, hoje, nós estamos aqui pegando a palavra dEle e entrando e buscando a palavra dEle numa esfera invisível, divina e mística. Quando eu recebi o encargo dessa mensagem, que fala, o título é A Oração que é Crucial à Vida do Reino. Vamos repetir esse título? A oração que é crucial à vida do reino. Realmente eu não tenho as palavras, eu não tenho a linguagem, e eu não tenho nem a cultura para falar dessa esfera a que essa mensagem se refere. Eu vou te dar um exemplo. A minha formação é engenharia. Você imagina um engenheiro chegando para outro engenheiro e tendo o seguinte diálogo: olha, qual é o teu problema? Um fala. Aí o outro fala assim: o meu problema é que o sinterizado, ele não está bem. Ele tem um problema de dureza, que torna ele muito frágil. Aí o outro fala assim: tá bom, então a gente precisa pegar várias informações do pai e fazer uma modelagem com uma técnica muito forte, uma técnica de Mars-Plines. Irmão, quem entende essa linguagem? Vocês entenderam? Mas aqueles dois engenheiros estão entendendo certinho o que um está falando para o outro. A linguagem deles é de uma esfera diferente. Eles sabem o que eles estão falando. Ele precisa ser de uma esfera de engenheiros metalúrgicos, para saber o que é um sinterizado. Ele precisa, além de ser da esfera dos metalúrgicos, ele precisa saber estatística, porque ele precisa estar também na esfera dos estatísticos para saber o que é um modelo de Mars-Plines com regressão. Ele precisa saber essa linguagem. Quando nós entramos nesse título, quando os discípulos estavam diante do Senhor, que linguagem que o Senhor estava falando com eles? Quando nós entramos aqui nesse título, a oração, que linguagem é essa, irmãos? Vocês sabem o que é oração? Não precisa me responder. Eu só estou fazendo a pergunta para instigar mesmo o pensar nos princípios, nos conceitos. Se perguntar para você: você sabe orar? Sei. Sabe o que é oração? Sei. Mas eu vou te falar, por exemplo, no Antigo Testamento, no grego, quando Moisés chega diante do faraó e ele fala, no grego não, desculpa, no hebraico, no Antigo Testamento, que é hebraico, quando Moisés chega na linguagem hebraica, ele chega para falar com o faraó, e ele fala assim para o faraó: eu orarei. Ele está usando um verbo que tem uma raiz, chama atar, que significa algo assim: eu vou lançar algo como uma fumaça cheirosa, uma fumaça aromática diante de Deus. Ele está usando essa raiz. Um pouco mais para frente, quando outro profeta fala, eu orarei, a raiz ali é outra no hebraico, é palau. É como você está diante de um juiz e você vai diante dele para fazer uma intercessão por alguém diante de um juiz. Quando você vai no Novo Testamento,
Paulo usa orar, eu orarei com o meu espírito e também com a minha mente. Essa palavra é uma conjunção de duas palavras. Não dá para falar numa palavra só, então duas palavras no grego foram ajuntadas para formar uma palavra chamada proseukomai. Pros, que é eu indo em direção a alguém, eu indo para alguém, mas com um pedido, uma intercessão, um desejo forte de pedir algo, de fazer uma súplica, uma intercessão por algo. Eles juntaram essas palavras e formou a palavra orar. O que é oração? É a junção de tudo isso. A oração. O irmão Lee, nesse livro aqui, o primeiro ponto que ele toca, ele fala qual é o significado de oração. O que significa oração? Por que eu estou falando essas coisas aqui? Porque nós precisamos não confiar nunca no conceito que nós temos das coisas. Compreende? Nós não podemos confiar no conceito. Ele fala que o significado da oração é assim, sabe, como um ferro que você passa uma roupa e que aquele calor do ferro é transmitido para aquela roupa e muda a estrutura daquele linho, daquela roupa e estica ela. Então, Deus, quando nos impressiona, Ele transmite algo para nós e muda alguma coisa em nós. Você está diante do próprio Deus em uma transmissão. Então ele usa esses termos, o significado da oração. Ele fala antes assim, temos conceitos naturais, nós precisamos de revelação divina. A perspectiva natural, o fato da gente não ter a linguagem certa, a cultura certa, para expressar do que ele está falando, para ter uma compreensão certa do que Jesus está falando, a perspectiva natural faz com que nós tenhamos muita perda, e impede de receber a graça de Deus e desperdiçar o tempo de Deus. E ele diz que o nosso ego, a nossa pessoa está escondida nos nossos conceitos. Então, nós queremos nos livrar. Senhor, livra-nos do conceito que nós temos hoje de oração. Renova a nossa visão, uma visão celestial a respeito do que é orar. Nós precisamos rogar isso ao Senhor. Ele fala assim, podemos não dizer nada quando vimos diante de Deus, mas todo o nosso ser, incluindo o nosso coração, deve estar voltado para Deus. Devemos colocar nossa situação interior diante de Deus, sem tentar melhorar, sem tentar mudar. Quando nós viemos, nós precisamos ser impressionados com Deus, e nós devemos colocar todo o nosso ser diante de Deus. Orar é apresentar-se diante de Deus. Quanto mais perto estivermos da nossa verdadeira condição, não esconder o que nós somos, não esconder nada do Senhor. Quanto mais perto nós estivermos dessa verdadeira condição nossa, melhor. Simplesmente trazer a nossa vergonha diante de Deus. A nossa condição não incomoda Ele, desde que nos apresentemos diante dEle. Então, depois que nós nos apresentamos diante dEle, acontece algo. Nós refletimos algo. Amém? Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, não é? Nessa manhã, Senhor, fala a nós com esses versículos. A oração que é crucial à vida do reino.
sairmos do conceito de espiritualidade, irmãos. O irmão Lee bate forte nisso. E ele fala assim: espiritualidade não é fazê-lo espiritual de um modo assim, desconhecido, estranho. Espiritualidade é fazer cada um de nós divino. Fazer cada um de nós divino. O grande mistério que é Deus manifestado na carne. O divino, irmãos, é manifestado na carne. Todas as orações de Cristo, todas as orações de Jesus, elas são fatos, elas são acontecimentos, elas são eventos. Elas aconteceram em alguma circunstância, de algum modo. Tudo que ele fez foram fatos divinos. Mas ele estava onde? Na pessoa de um homem, na carne, mas algo divino estava acontecendo ali. Por quê? Porque ele estava diante do Pai. Ele estava sempre diante do Pai. Ele falava isso: eu e o Pai somos um, eu sempre estou diante do Pai. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que o Pai fala, eu falo. Todos os fatos. Quando nós vamos entrar aqui no esboço dessa mensagem, nós temos 4 pontos aqui. E o primeiro ponto mostra uma pessoa, um homem Deus, Jesus. Um homem que você olha e fala: é homem, mas é divino. E ele não faz nada sem oração. Tudo que ele fez, ele orou antes. Ele esteve numa comunhão com o Pai. Ele esteve ali, diante do Pai, às vezes no monte, às vezes em um lugar recluso, mas ele estava diante do Pai em oração. Tudo. Então você vê que cada milagre, cada acontecimento, tudo que aconteceu eram acontecimentos, fatos divinos, mas através de uma vida humana. A chave para esse ponto, que é místico, porque eu estou falando aqui, estão me acompanhando, né? Eu estou falando aqui de uma esfera divina e mística. A oração, ela ocorre numa esfera divina e mística. E o ponto-chave para esse entendimento do que é esse ponto místico, é que certamente nós somos humanos, mas vivemos uma vida divina. Esse livro aqui, ó, O Viver do Homem Deus, ele tem 8 capítulos destinados a mostrar que o viver de Jesus era um viver de oração. E o primeiro ponto desse esboço, ele é exatamente sobre isso. Quem é essa pessoa? Você lê aqui, ó. Primeiro ponto. O Salvador Rei era o quê? Um homem de oração. O Salvador Rei era um homem de oração. Que fez o quê? Que ensinou os seus discípulos. Você percebe? Naquele monte, naquela hora, ele senta ali como um rei, numa esfera divina e mística, e passa a ensinar os seus discípulos. Nós queremos ser ensinados ou não? Amém. Senhor, ensina-nos, Senhor. Amém. E ele começou a falar da natureza desse povo, desse reino. E ele começou a falar desse reino dos céus, da natureza do povo desse reino, da constituição, como é que esse povo é constituído. Irmãos, é maravilhoso.
E no meio desse ensinamento, que as pessoas chamam de sermão do monte, mas o irmão Lee não gostava de chamar isso de sermão. Ele falava, isso daí não é um sermão, essa palavra não me agrada, é um ensinamento supremo. Esse momento em que eles estão ali com eles, é um momento de um ensinamento supremo. Por quê? Porque ninguém jamais em toda a terra deu um ensinamento tal como esse. Falando dessa esfera divina e mística, abrindo a boca e falando essas coisas maravilhosas. Irmãos, nós queremos ouvir o Senhor. Amém. Senhor, abre-nos. Tira-nos de nós mesmos, nos leva para tocar a realidade das Tuas palavras. Nós não temos a linguagem adequada, nem a cultura para ouvir adequadamente no nosso homem natural, mas dentro de nós habita o Espírito. Amém. Percebe? Ontem, aqui na reunião, na hora que os irmãos compartilharam, uau, quanta luz que eu ganhei, quanta luz dos irmãos compartilhando. Vem aqui. Estava ali os irmãos compartilhando. Eu olhava e falava, é humano. Tem alguma dúvida? É humano. Mas o que saía, talvez a irmã que estava compartilhando, eu chamei o irmão, mas eu recebi muita luz de algumas irmãs também, e o que a irmã estava compartilhando, talvez ela não soubesse o que estava acontecendo comigo, mas eu já tinha guardado minhas anotações, eu tive que buscar minhas anotações, sentar e escrever, tirar da mochila de novo, sentar lá e escrever o que eu estava ganhando daquele compartilhar. É humano, mas tem algo ali que é divino. É humano, mas ele tem algo que é divino. Você percebe? Alguém estava olhando para Jesus, obrigado irmãos. Alguém estava olhando para Jesus, é um homem, mas é divino. Hoje Ele está habitando em nós. Você tem dúvida disso? Ó Senhor Jesus. Todas as orações dele são fatos divinos na sua vida humana. Teve uma frase que até um irmão falou, quanto vale? Irmãos, maravilhoso isso. Jesus viveu uma vida humana pela vida divina. Jesus viveu uma vida humana pela vida divina. O que Ele quer ver em nós? Nós vivemos uma vida humana pela vida divina. Isso é crucial. A oração, você vai perceber que esse homem Deus, que viveu em oração, viveu crucificado, viveu diante do Pai, viveu olhando para a face do Pai. O irmão Lee, num momento, ele compartilha assim, é como se fosse um e-mail, porque essas mensagens eram de 1996, e ele fala, é como se fosse um envio de uma mensagem via e-mail. Aí ele brinca assim, puxa, e se a própria pessoa aparecesse nesse e-mail? Aí alguém lá falou assim, ué, já tem alguma coisa sendo desenvolvida, parecida com isso aí. Irmãos, é um WhatsApp celestial. Se fosse hoje, nós poderíamos falar assim, é um WhatsApp celestial. O Senhor Jesus, Ele está curando, Ele está fazendo, Ele está ensinando, Ele está fazendo as coisas, mas Ele está diante do Pai.
Ele está na face do Pai. A face do Pai está diante dele. É mais que um WhatsApp. Porque, irmãos, é a presença do Senhor. Um comunicador não pode trazer a presença, mas o nosso espírito traz a presença do Senhor. Nós temos essa comunicação aqui dentro, e orar é estar diante do Pai em oração. Pai, nos ilumina. Pai, abre-nos. Não seja o nosso pensamento, não seja a nossa oração. Pai, ora em nós. Amém? Amém. Nós vemos o coração do Pai. Como isso? Na palavra. Na palavra. Irmãos, você não está com o coração queimando depois desses hinos? Restaura, Senhor, meu coração. Restaura minha mente. Restaura todo o meu ser. Restaura a minha vontade. Eu quero te amar mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te viver mais. Restaura, Senhor, porque eu quero ser achado em Ti. Em Ti. Nessa esfera. Eu quero ser achado em Ti. E eu quero que o Senhor seja achado em mim. E nós vivendo um romance. Eu te amo, Senhor. O Senhor, eu sei que me ama, mas eu quero te amar mais. Eu te amo, Senhor. Eu quero viver esse romance. Restaurar isso. A oração que é crucial. Senhor Jesus, você podia falar, mas ele era um homem sem pecado. E eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho o meu ser natural contaminado. Ele era um pouco diferente. Mas agora, irmãos, esse homem sem pecado, que é homem, é o Espírito que dá a vida. Ele é o Espírito que dá a vida e habita em nós. É possível ou não é? Tem um trecho. E é bom lembrar uma coisa também, desculpa. Ele quando orou, o Senhor Jesus quando orou, você vai ver em Mateus, tem muitos exemplos de oração. Ele começa com um jejum de 40 dias e 40 noites. Jejuar, você acha, a Bíblia não fala que ele orou ali, mas você acha que dá para ficar 40 dias e 40 noites jejuando sem oração? Nem eu acho que não. Eu não acredito, ele estava ali orando. Ele fez aquele ensinamento lá no monte. Ele treinou os discípulos a aprender dele naquele milagre da multiplicação dos pães. Ele treinou depois os discípulos a aprender dele de novo na outra multiplicação dos pães, primeiro para 5.000, depois para 4.000. Ele ensinou os discípulos a orar com fé e jejum em Mateus 17. Ele ensinou os discípulos a orar por fé em Mateus 21. Ele ensinou os discípulos a vigiar e orar em Mateus 26. Então você tem vários momentos de oração. Ele ensinando e treinando, ensinando e treinando, ensinando e treinando a orar. Eu vou ler um trecho aqui, desse livro, Viver do Homem em Deus, porque é daqui que veio esse título. Está na página 106, e o título dessa mensagem é algo que está escrito na página 107, mas eu vou ler isso para os irmãos. Ver os fatos divinos na vida humana mística do primeiro homem Deus, que foi um homem de oração. Nós queremos ver isso. Sua vida humana mística era uma esfera divina. Tal esfera era o reino de Deus. Tal esfera era o quê?
o reino de Deus. A oração genuína e adequada deve sempre ser divina. Tem algo divino em nós ou não tem? Espiritual. Isso significa que o Deus triuno ora conosco e que nós oramos vivendo com o Deus triuno. Ele habita em nós e é um conosco. O Novo Testamento revela claramente que o Espírito consumado, o Espírito de Deus, como o Espírito que dá vida e o Espírito de Cristo habita em nós. 2 Timóteo fala claramente que o Senhor é com o nosso espírito. Amém. Deus é com o nosso espírito ou não é? Amém. Você acredita nisso? Amém. Você acredita que Deus é com o nosso espírito? Amém. Nesse exato momento? Amém. Qual é o momento, irmãos? É sempre, é todo instante. Nós devemos viver essa realidade. Ele diz assim, usar a palavra espiritual não é tão adequado, porque nós temos algo divino, temos que ver que Deus se fez um conosco e nós um com Ele. Portanto, você é um homem-Deus. Sendo assim, você é Deus em vida e natureza, mas certamente não na sua deidade. Isso é porque nascemos dele para ser da sua espécie. Somos da mesma espécie que ele, baseados nessa revelação. O que é orar? Podemos ver que a oração genuína deve ser uma expressão do Pai, uma expressão divina. Se orarmos por nós mesmos, isso é a expressão humana. Mas oramos por viver Cristo com Deus, movendo-nos com Cristo. As nossas orações são provenientes da pessoa dele, de sua pessoa, e são divinas. Sinto que isso é uma nova revelação a nós nesses dias. Amém ou não? Amém. Vocês dizem amém a isso? Amém. Aleluia! Nós precisamos saber o que é isso daí, irmãos. Somente uma pessoa divina poderia orar. Por isso que a oração começa, agora quando ele entra na parte 2 aqui da mensagem, ele fala assim, com o modelo de oração que o Senhor ensinou aos discípulos em Mateus 6, é a oração que expressa a vontade de Deus. Esse homem-Deus, ele estava ali ensinando naquela esfera maravilhosa, junto com os discípulos, ele estava ali fazendo um ensinamento supremo, maravilhoso, e ele falou, orareis assim. Quando ele disse isso, irmãos, você acredita que isso é para ser recitado? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e vai por aí, recitando. Você viu ele fazer essa recitação várias vezes? Você viu os outros discípulos, os apóstolos fazerem essa recitação? Irmãos, nós temos que entrar no significado e o propósito disso. Deus, Ele quer nos dar uma visão celestial. Fala assim, Mateus nos ensina aquele tipo de vida que chamamos a vida do reino, a vida que vive no reino dos céus, uma vida do reino, e esta visão concernente à oração é crítica para a vida do reino. Essa visão é o quê? Crítica para a vida do reino. Percebe por que essa mensagem diz a oração que é crucial para a vida do reino?
Nós precisamos de uma visão celestial. O modelo, quando ele fala aqui, não são palavras para recitar, mas são palavras para nós entrarmos dentro dessas palavras. O algarismo Romanos 3, dessa mensagem, fala assim: se orarmos segundo as instruções do Senhor, em Lucas, o resultado será que entramos em Deus por meio de oração. Nós precisamos entrar em Deus. Essa oração é assim: eu estou diante do Senhor. Pai, aleluia, Pai nosso, amém ou não? Amém. Pai nosso, amém. Não é Pai meu, é Pai nosso. Quando nós voltamos a Ele, Pai, Abba Pai, Abba Pai, o Senhor nos gerou, não essa vida humana aqui, terrena, mas o Senhor nos gerou nos céus. Nós fomos gerados nos céus, nós somos filhos do Pai Celestial, Pai nosso. Esse espírito, essa percepção deve estar fortemente em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Que nome santo, irmãos. Nós precisamos perceber que esse nome, quando nós estamos no Pai, essa esfera divina, mística, celestial, esse divino que habita em nós, que está em nós, é santo. É santo. É diferente de tudo que é comum. É separado, é santo. Esse nosso Pai é maravilhoso. Ele é santo. Senhor, nos faz perceber, nos faz entrar nessa visão maravilhosa. Nós queremos te ver, ó Santo. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Que nome é esse que nós fomos batizados? Que esfera é essa que nós entramos? Que esfera é essa que agora está queimando no nosso coração? Senhor, Pai nosso, que nome maravilhoso, que nome magnífico, que nome espetacular. Nós entramos no nome, nós queremos andar nesse nome. Senhor, não deixa esse fogo apagar, não deixa esse desfrute que nós estamos tendo na Tua Palavra diminuir. Nós queremos sair daqui e continuar no desfrute. Não é agora na reunião, mas é todo momento. Eu quero estar diante do Pai. Oh Pai meu, Pai nosso, o Senhor é santo. Venha a nós o teu reino. O reino, seja feita a tua vontade, o teu reino, o teu governo, a tua autoridade, aleluia. Tudo que o Senhor fizer é a verdadeira autoridade, tudo que o Senhor falar é a verdadeira, é o que é real, é o que é verdadeiro. Nós estamos diante dEle. O teu reino, a tua autoridade, o teu governo, a tua vontade que é perfeita. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra, no nosso coração, como ela é feita no céu. Não é a terra física, mas é dentro dessa terra maravilhosa que é o nosso coração. Senhor, faz a tua vontade agora em mim. Eu quero viver diante de ti. Restaura a minha condição, para eu viver diante de Ti, para eu não tirar os olhos de Ti, meu coração não pode sair diante de Ti, restaura meu coração, eu quero viver diante de Ti, quero que o Senhor viva em mim. Não é isso que nós estávamos louvando o Senhor? Pai nosso, o Deus triuno, é isso que está falando aqui. Eu vou ler rápido, porque o tempo já está indo rápido. As três orações, algarismo Romano 2,
parte A, Mateus, é a instrução que o Senhor nos dá para orai vós assim ao Pai nosso que estás no céu. Esse modelo de oração tem 3 partes. E essas 3, elas dizem respeito à Trindade divina. Os 3 pedidos a respeito, e tem 2, os 3 pedidos a respeito, acerca do que necessitamos são orações de proteção. Na segunda parte, depois do nome, depois da Trindade, tem 3 pedidos a respeito de proteção. Santificado, depois que ele fala, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, ele fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Nós estamos diante do Pai em oração, nós estamos percebendo, olhando o Pai, e nós falamos, Pai, nos dá Espírito, nos enche de Espírito, o pão vivo nosso de cada dia nos dá agora, para hoje, não é para amanhã, não é para daqui 1 ano, é para agora. Agora, Senhor, dá-nos a Tua palavra, dá-nos o Teu Espírito. Então isso nos guarda, nos protege. Nós estamos alimentados pelo Espírito, cheios do Espírito, e isso nos guarda e nos protege. Amém? E depois ele louva, as últimas 3 partes, ele fala, Teu é o porquê? Teu é o poder, Teu é o reino, e Tua é a glória, para todos sempre, amém. Você percebe que não é uma recitação, é um estar diante de Deus, vendo Deus, tocando Deus, orando a Deus, para Deus ser todo o nosso suprimento, para Deus ser toda a nossa força, para Deus não nos deixar cair diante do inimigo, para nós não vivermos em nenhuma tentação, mas nós sermos guardados, porque tudo é dele. Deus, tudo é Teu. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória. Que oração maravilhosa. Irmãos, que viver maravilhoso. Nós vivemos em oração. Abacuque fala assim que, Abacuque 3, fala que ele ora cantando. Ele está fazendo um canto em forma de oração? Não, é uma oração em forma de canto. Tanto faz. Nós estamos orando, cantando. Nós podemos orar, cantar. Nós podemos orar, ler. Nós podemos orar, trabalhar. Nós podemos orar, ouvir. Nós podemos orar, falar. A esfera que nós vivemos é uma esfera divina. Nós vamos viver fatos divinos porque nós estamos contemplando Deus. Nós estamos olhando para Deus. E as palavras que Ele ora são as palavras que nós oramos. Nós oramos o que Ele ora. Você entende? Nós estamos contemplando Deus, orando em toda situação. Irmãos, isso é crucial para a vida do reino. Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar alguém que entrou tanto na palavra, a palavra entrou tanto nele, que ele vive essa esfera divina e mística, esse divino, as palavras divinas, as palavras que são realidade, as palavras que são espírito, que são vida, vai estar tão forte nele, que ele sabe, a palavra penetrou, e como Deus diz Hebreus, a palavra penetrou e separou a alma de espírito. Ele pode estar orando, ele está no Espírito, ele pode estar cantando, ele está no Espírito, ele pode estar trabalhando, ele está no Espírito, ele vive no Espírito. E quando o Senhor voltar e falar, gritar, eis o noivo, ele está na posição certa. Ele não vendeu o direito de primogenitura, ele não vendeu o direito de entrar na palavra.
Ele não trocou isso daí por TikTok, por Instagram, por televisão, por cinema, por diversão, por contrato de trabalho, por carreira. Ele não trocou nada disso. Ele não trocou por nada. Ele entrou na palavra. Ele desfruta a palavra. A palavra entrou nele e separou. E ele está com o espírito fortalecido. É um fogo interior do desfrute do Espírito Santo. Aleluia. Você percebe, irmãos? Entrou em Deus. Nós podemos entrar em Deus por meio da oração. E no item 4, depois que ele entra em Deus, desculpa, irmãos, eu não vou entrar item por item, porque senão teria que gastar muito tempo. Então eu estou dando os pontos principais, depois os irmãos leem cada tópico. Mas eu prefiro entrar no espírito da palavra. Primeiro tópico da mensagem fala de Jesus como o homem de oração. Depois o modelo da oração que ele ensinou ali naquela esfera maravilhosa. E depois que esse modelo de oração, se você entrar nesse modelo, você na verdade entra em Deus. No versículo 3. E quando você entra em Deus, o teu coração não vê senão outra coisa a não ser a nova Jerusalém. A noiva preparada e ataviada. Tudo que você quer é apacentar os teus irmãos. Você quer preparar a noiva. Você quer ser um com o Senhor, porque você está diante do coração dEle. E o coração dEle ama a noiva. O coração dEle quer a noiva. O coração dEle quer voltar. E você vai estar trabalhando junto com Ele. Operando junto com Ele. Amém? Senhor Jesus, e como o tempo já foi, eu vou entrar na parte final aqui, e eu gostaria de ler, que o irmão compartilhou assim: todo ensinamento supremo, todo esse ensinamento supremo no monte, ensinamento que nenhuma cultura humana poderia captar o que ele estava falando ali quando ele abriu a boca, ensinamento que nenhuma linguagem poderia expressar, nenhuma língua poderia expressar o que ele estava querendo trazer ali, porque ele estava ali preparando algo tremendo, algo maravilhoso, de trazer o homem para dentro de Deus, e Deus para dentro do homem. Mas hoje nós já desfrutamos isso, mais do que naquele monte. O coração não queima dentro de nós? O coração não queima dentro de nós quando nós ouvimos a palavra? Não arde um fogo aqui dentro? Amor pelo Senhor, amor pelas coisas da justiça e da verdade e da realidade. Então, quando ele estava dando aquele ensinamento, bem-aventurados os pobres em espírito. Sabe, irmão, você é feliz, muito feliz. Você é bem-aventurado. Você é feliz quando você tem fome de Deus, quando você tem sede de Deus, quando você chora junto com Deus, quando você ama junto com Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Aleluia! Aquele homem Deus de coração puro,
que foi para a cruz, que Ele era o próprio Deus, Ele deixou a glória dEle, viveu como homem, passou tudo que nós passamos, e foi para a cruz e carregou o meu pecado, o seu pecado, todos os nossos pecados estavam em cima dEle. Ele carregou aquilo, e Ele trouxe uma libertação para dentro de nós, que ninguém podia trazer. Aquele homem puro, maravilhoso, agora pode habitar dentro de nós. E está habitando em nós. Quando ele estava falando isso, irmãos, ele sabia das nossas dificuldades. Por isso que no final, ele dá um ensinamento, começa ali em Mateus 5, e quando chega no final, em Mateus 7, tem uma segunda oração. E é o que está nos versículos dessa palavra em Lucas. E ele fala assim, Lucas: qual dentre vós terá um amigo, e irá ter com ele à meia-noite, e lhe dirá: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E ele respondendo de dentro dirá: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dá-los a ti. Digo-vos, o Senhor estava falando, ainda que não se levante para dá-los a ti por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua impertinência, e lhe dará o que necessitar. Eu vos digo, finalizando o contexto, ele fala: eu vos digo, pedi, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e vos será aberto. Pedi. Conta tudo para Ele, irmãos. O que você vai pedir? Espírito. O que você vai buscar? A pessoa do Senhor. O que você vai bater? É na porta do reino. Senhor, abre a porta do reino para mim. Sabe, Ele dá uma promessa, que todos aqueles ensinamentos, você ser pobre em espírito, você ter o coração puro, você amar a justiça, você chorar, todos esses ensinamentos, eles vão se tornar realidade se você for impertinente. Não é para nós dizermos: Senhor, não dá para nós. Nós somos tão fracos, nós somos tão frágeis, nós somos diferentes. Não, aquele que é puro e santo habita em nós. Amém. Vamos pedir diante do Senhor. Pedir, conta para Ele. E não só pede, busca. E não só busca, bate. Que ele prometeu que se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta do reino será aberta. Amém. E nós vamos desfrutar de todas as riquezas desse reino espiritual maravilhoso. Amém. Cadê as nossas angústias? Elas vão embora. Cadê a nossa ansiedade? Ela vai embora. Nós nos enchemos o nosso coração de paz. A riqueza do reino estará dentro de nós, porque o reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Abre a porta, Senhor. Não faz mais eu viver como um Adão, eu quero viver Cristo. Vamos bater, vamos pedir, vamos insistir, vamos ser impertinente, que o Senhor vai abrir a porta totalmente do reino para nós. Olha a palavra dele: ainda que não se levante para dar-os a ti por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua impertinência, e lhe dará o que necessitar. Eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate lhe será aberto. Que palavra! Quem falou essa palavra para nós? Quem está falando essa palavra para nós? É o Rei. É o Rei do reino,
que esfera você está agora? Nós queremos ser achados nele nesse momento. Nós queremos ser achados crendo na palavra do Rei. Senhor, abre bem a tua boca e fala para nós. Fala ao nosso coração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Fala a nós. Irmãos, é crucial isso para a vida do reino. É crucial nós vivermos essa oração. Essa oração é uma esfera divina. Essa oração é algo para ser vivido. Não é para ser recitado, é para ser vivido. Senhor Jesus, cumpre a tua palavra em nós. Amém. Os irmãos agora podem complementar a mensagem. Amém, irmãos. Meu coração ardia o tempo todo dessa mensagem. Irmãos, que mensagem! Oh, Senhor Jesus, não é uma mensagem. Era um homem aqui na frente, mas era Deus fluindo para nós. Irmãos, o Senhor quer nos ensinar a orar. Mas Ele é o homem de oração. E Ele está em nosso espírito. Eu não sei orar. E nem quero aprender. Porque se eu aprender, eu vou orar da minha maneira. Que não toca o coração de Deus. Irmãos, não toca. Porque só o Senhor Jesus, só Ele é esse homem de oração. Aleluia! Porque eu posso liberar o meu espírito, voltar para esse homem de oração e orar! Irmãos, que mensagem! Senhor, obrigada por estarmos aqui. Oh, Senhor, essa oração do Pai Nosso, eu tinha muita dificuldade com ela. Por quê? Por causa da tradição religiosa, né? Eu rezei muitas vezes, mas agora eu oro. Amém. Aleluia! Eu peço para o Senhor santificar o nome dEle. Irmãos, o nome do Senhor ainda não é santificado. Não é, mas será. Porque nós oramos e Ele faz. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Faça a tua vontade, não a minha. Irmãos, a minha estorva o Senhor. Ela para o mover do Senhor. Mas a vontade dEle traz o reino de Deus a nós. Aleluia! Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa ser muito grato ao Senhor. Quando o Senhor fala conosco, né? E numa conferência assim, se nós tivermos o coração adequado, Ele vai sempre falar conosco, embora tão imperfeitos. Ontem, quando o irmão falou aqui do coração, como um coração de criança, de ser como uma criança, porque se não formos, nós não conseguimos receber nada. Eu pude me arrepender. Eu quero dar um testemunho. Quando a gente acabou de chegar, tinha que fazer uma manobra ali meio apertada no estacionamento. E um irmão falou comigo: irmão, quando a gente está manobrando num lugar apertado, tem que virar o volante do carro parado. Se você quiser, eu vou manobrar o carro para você. Eu falei: irmão, eu faço isso há mais de 50 anos. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa ter um coração de criança, né?
porque na maioria das vezes o irmão não está querendo ensinar, né? É o divino que está dentro do humano, né? Que tem o sentimento de ajudar, o coração de ajudar, né? De fazer, de cooperar. Então eu pude me arrepender, graças a Deus, né? Senhor Jesus. Agora, falando da oração, irmãos, a gente ouviu que orar é entrar no Pai, né? E andar diante dEle. Não é só entrar, mas é procurar andar diante dEle. E que a oração, ela é um viver, deve ser um viver, né? Então, ganhei quando o irmão falou, né, que orar ler, orar cantar, orar trabalhar, orar viver, né? Na verdade, orar tudo, né? É um dos aspectos da igreja, vida de oração. Então, a oração precisa ser a nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em oração. Jesus é o Senhor. Quando eles viram, né, tudo aquilo que estava acontecendo na pessoa do Senhor Jesus, eles não tiveram outra opção, né, a não ser dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Eles tinham clareza de que aquele homem era um homem que estava sempre na presença do Pai. A realidade do Pai era fato, era real. E eles não viram outra maneira. Eles tiveram uma revelação, porque o coração deles estava como de uma criança. Eles queriam aprender. Aprender o quê? A absorver o Pai como aquele homem o absorvia. E eles disseram: ensina-nos a orar. E o Senhor foi pronto para dizer para eles que a vontade do Pai queria ser satisfeita neles, na pessoa deles. Venha o teu reino, faça a tua vontade, os interesses de Deus. Irmãos, você não sentiu nesses dias que o Senhor te quer muito feliz? Muito satisfeito? O Senhor nos chamou para essa comunhão, para dizer para nós que Ele é o que nós necessitamos. Ele nos quer felizes, não pouco, muito feliz, bem-aventurado, mais do que feliz. Irmãos, essa compreensão, ela não pode ser compreendida na mente natural, ela só é uma realidade naqueles que estão na comunhão com o Pai. Irmãos, não tem como estarmos na comunhão do Pai e o coração não se abrir. Não tem como nós sermos pessoas fechadas. Mas quando estamos no Pai, nós nos abrimos para Ele e tudo começa a mudar da maneira dEle, da forma dEle, do jeito que Ele quer. Irmãos, bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado é os que estão chorando por causa da situação do mundo, por causa da situação do que estamos vendo hoje, até mesmo nesse cristianismo degradado, até mesmo na nossa própria pessoa. Mas, aleluia, há um Pai totalmente aberto para nós. Há uma pessoa maravilhosa, se entregando totalmente para nós, mostrando para nós que o coração dele está aberto para nos levar à realidade daquilo que Ele quer. Eu só queria dizer uma coisa, né? A mãe do Augustinho, ela tinha tanto desejo pela salvação do filho dela, mas ela era desesperada para que a vontade do Pai fosse uma realidade naquele filho. E ela disse para para o bispo, e ela disse: você precisa pregar o evangelho para o meu filho, você precisa falar para ele. E ele disse para ela: é impossível Deus não salvar um filho de muitas lágrimas. Irmãos, eu só quero ler uma nota de rodapé. Irmãos, que coisa maravilhosa esse ministério, irmão. Quando ele fala assim, no capítulo 2 de Timóteo, no capítulo 1, que nós devemos orar por todos os homens. Olha o que está escrito na nota de rodapé. Se você ler, você fala: não, Deus me quer muito feliz.
que a nossa alegria está na salvação dos homens. Ele fala assim, ó, olha o que ele fala. Na nota de rodapé 1:2 ele fala, a palavra grega denota uma aproximação de Deus, a intercessão, uma aproximação de Deus, de um modo pessoal e íntimo. Isto é, uma intervenção, uma interferência diante de Deus nos assuntos dos outros, para o benefício deles. Amém. Mônica orou e Agostinho foi salvo. Irmãos, as lágrimas dela eram realidade, porque era o próprio Deus chorando pela necessidade do homem. Não deu outra, acredite, não dá outra. Deus quer salvar todos os homens, Ele deseja isso, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. O meio para sermos introduzidos em Deus, a oração. Não tem outro caminho melhor, irmãos. A oração. Tudo um dia pode ruir, pode chegar a uma determinada situação, mas a oração precisa continuar. É a oração que faz com que prevaleçamos, que nos sustenta. É possível, como a palavra foi falada, orar a todo momento, trabalhando, fazendo qualquer coisa, mas a oração não pode parar. Ali houve 40 dias ali orando, 40 dias ali orando, irmão. Senhor Jesus, as nossas orações precisam ser incessantes. Agora eu preciso viver essa realidade. Conhecer e só saber é pouco, mas o que eu estou vivendo, e isso tem que fazer a diferença. Isso tem que ser inserido dentro do meu viver. Isso vai fazer com que eu entre em Deus, mas tudo por meio da pessoa de Cristo. Mas quando declarar a qualquer reunião de casa, a qualquer princípio que formos tomar, temos que declarar que nós não conseguimos, mas é Cristo em nós. É Cristo em nós que consegue. Eu não consigo. Irmãos, não é vergonhoso declarar isso não. Eu preciso me esvaziar. Quando me esvazio, é que Cristo entra, é que Ele acha caminho, mas tudo por meio de viver da oração. Como o próprio Jesus orou lá em João 17, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, na sua palavra. Senhor Jesus, estamos aqui para ser santificado, para nós sermos um. Ele também orou ao Pai, para sermos um, como nós somos, Pai. Senhor Jesus, o Senhor quer nos inserir nisso aí. Esse plano de Deus tem tudo a ver com o nosso viver, irmãos. Senhor Jesus, que essa chama não possa apagar. Perfeito nós não somos, mas nosso alvo não está na nossa imperfeição. Nosso alvo está no plano de Deus, está na Nova Jerusalém, está no reino de Deus. Imperfeitos, Senhor Jesus, é nós declararmos. Nós estamos nos declarando a nossa imperfeição, mas o Senhor achando o caminho em nós. O Senhor nos ensina a ter esse caminho, nos ensina a tocar nessa pobreza de espírito, nos ensina a ser pobre de espírito, mas para o Senhor achar caminho em nós. Bem-aventurados, ó Senhor, os pacificadores também, são esses que realmente se declaram que são incapazes, que o Senhor se constitui para promover a verdadeira paz. Que o Senhor nos dá esse coração e essa sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que dizer? Que dizer, irmão, depois dessas palavras? A não ser obrigado, Senhor, pelo seu cuidado conosco. Irmãos, que maravilha eu estar aqui hoje e poder ouvir, também assimilar tudo isso, né? O que eu preciso, irmãos? O que eu preciso mais? Eu já tenho tudo. O Senhor já me deu tudo. Amém. Eu queria ler uns versículos de 2 Pedro. 2 versículos, irmãos. Visto que o seu divino poder nos tem concedido tudo que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, pela sua própria glória e virtude. Tudo! Irmãos, aqui foi tirado alguma coisa? Não, é tudo. O Senhor nos falou tudo o que nós precisamos, irmãos. E amanhã Ele vai falar de novo, né?
mas precisamos conhecer, né? Essas coisas que conduzem a quê? A vida e a piedade. E o verso 4 do capítulo 2 de 2 Pedro, de capítulo 1. Pelas quais nos têm sido concedidas preciosas e grandíssimas promessas. Será que Deus esquece das promessas dele, irmão? Se nós batermos, se nós pedirmos, se nós buscarmos, será que Ele não vai dar? Ele dá, irmãos, Ele é rico. E é a vontade dEle que nós o obtenhamos, que nós nos enchamos dEle. Seremos exatamente iguais a Ele, em vida e natureza. Hoje isso é visto, irmãos? Nem tanto, né? Mas no dia do Senhor, irmãos, nós vamos ver com clareza o que nós seremos. Quão rico isso é, irmãos? Para que por elas os torneis participantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções que há no mundo. Vocês querem escapar, irmãos? Eu quero escapar. Eu quero escapar. E quero participar dessa natureza. É tudo que há no mundo pela concupiscência da carne. Irmãos, que maravilha, que riqueza, que desfrute. Obrigado, Senhor. Mas essa filha está tão grande que, por misericórdia dos irmãos, vou deixar para outra. Amém, louvado seja o Senhor. De fato, nós somos bem felizes, bem-aventurados. Puxa, Silvio, que lugar que o Senhor nos colocou? Esse prédio? Também, mas no nosso espírito. Que lugar maravilhoso o Senhor nos colocou, Santos, no nosso espírito, onde nós podemos desfrutar tudo isso que nós estamos vendo e ouvindo. É maravilhoso, Santos, nós estamos aos pés do nosso amado Senhor. João 7,46 diz que homem nenhum em tempo algum falou como este homem. Que homem? Cristo. E ele continua falando, ele continua abrindo a boca para falar a todos nós. O desejo do Senhor é que todos nós nos rendamos a Ele de uma forma absoluta e definitiva, santos, sem resistência e sem oposição. Quanto mais resistimos ao Senhor, mais nós fracassamos. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, é sucesso absoluto. Porque nós temos o Cristo morando em nosso espírito. E graças ao Senhor Santo, nós estamos aos pés do Senhor, aprendendo dEle. Aprendendo sobre o espírito pobre, aprendendo sobre um coração puro, aprendendo sobre os pacificadores, mas antes, os mansos. E agora o Senhor também está nos ensinando sobre oração. É maravilhoso isso. Tem um pequeno trecho aqui sobre um livro, o livro é curto, Lições sobre a Oração, no capítulo 21, se não me engano. A verdadeira oração é o contato mútuo entre Deus e o homem. Orar não é apenas o homem contatando Deus, mas também Deus contatando o homem. Se na oração o homem não toca ou contata Deus, e Deus não toca ou contata o homem, essa oração está abaixo do padrão adequado. Toda oração que atinge o padrão ideal é aquela que representa um fluxo e contato mútuo entre Deus e o homem. Deus e o homem são como correntes elétricas fluindo uma para a outra. É difícil dizer que a oração é apenas Deus no homem ou apenas o homem em Deus. De acordo com os fatos e a experiência, a oração é o fluxo entre Deus e o homem. Toda oração que realmente atinge o padrão ideal certamente terá a condição de um fluxo mútuo entre Deus e o homem. De modo que o homem possa de fato tocar Deus e Deus possa de fato tocar o homem. Assim o homem se une a Deus e Deus ao homem. Portanto, o significado mais elevado e preciso da oração é que ela e o homem, é o contato mútuo entre Deus e o homem. Essa é a economia de Deus. O Senhor disse que minha casa seria chamada casa de oração. E Paulo fala que nós somos a casa de Deus. Então nós somos essa casa de oração, santos.
Essa casa de oração é a oração sem cessar. O nosso espírito faz com que isso aconteça. E isso vai sendo reproduzido exteriormente em cada um de nós. E as pessoas percebem isso, santos. Nós somos cartas lidas, ou cartas escritas para os homens, não é isso? Então nós somos essas cartas que os homens fazem leitura constantemente. Quando os homens estão te olhando, eles estão fazendo a leitura sobre você. Que tipo de leitura eles estão fazendo de nós? Que tipo de leitura? Senhor, tem misericórdia de nós. Que de fato a oração, que é esse inalar Deus e ser inalado por Deus, nós possamos viver isso na prática, na nossa experiência, não apenas em palavras, né? Como o irmão falou sobre a questão do sermão do monte. O sermão realmente é uma palavra tem conotação religiosa. Não é adequada, de fato, porque ali é a ministração de um homem que nunca, em tempo algum, homem falou como aquele homem. Era uma ministração, e para os próximos, para aquelas pessoas que estavam muito próximas a ela. A multidão ficou distante, mas os discípulos se aproximaram e ouviram atentamente tudo aquilo. Senhor, nos ensina! Amém. Aleluia pelo comer e beber do Senhor aqui nessa manhã. Eu me sinto realmente renovada pelo Senhor nessa manhã, né? Várias vezes em nossa experiência a gente é distraído, né? Nós ficamos distraídos, até às vezes a nossa oração nos distrai, e não é uma oração que contata o Senhor, que tem esse contato mútuo com o Senhor, né? E quando nós entramos em Deus, né, por meio da oração, com coração puro, com coração disposto ao Senhor, nós recebemos todo o rico suprimento dele, né, que é por meio do Espírito, todo inclusivo, e nós podemos provar dessa realidade. Ontem, por exemplo, não estava no melhor momento, eu estava triste e tudo mais, e eu estava assim, já estava um tempo que eu estava nesse ambiente, né? Eu falei, Senhor, não tem jeito, eu tenho que orar. Porque se eu continuar dessa forma, eu vou só piorar. Mas quando eu orei ao Senhor, eu senti o renovo do Senhor. E aqui nessa manhã, eu pude sentir mais ainda o renovo do Senhor por meio da palavra e no Espírito, né? Que nós possamos buscar o Senhor, receber dele a palavra e continuar a sermos cheios do seu rico suprimento. Amém. Irmãos, como eu precisava dessa conferência, desse fim de semana. Desde ontem, com a mensagem falando sobre nós sermos pobres em espírito, o Senhor, assim, me tocou muito sobre a necessidade de eu ser renovada dos meus conceitos. Eu preciso que o Senhor fale a mim e me tire do meu conceito de espiritualidade e eu entre num conceito divino. Irmãos, eu preciso ter um espírito pobre para eu receber cada dia mais do Senhor. Irmãos, e sobre a mensagem de hoje, que a oração que é crucial à vida do reino, primeiro, ela é feita por um homem. Mas não qualquer homem, é feita por um homem que está na esfera divina. Irmãos, devemos entrar nessa esfera divina. E segundo essa oração que a vida do reino tem, ela expressa a vontade de Deus. Irmãos, a oração que eu tenho que ter não é uma oração que expressa o que eu quero e as minhas vontades, mas a vontade do Senhor. Amém. E o resultado dessa oração é entrarmos em Deus por meio da oração. Amém. Isso me fez lembrar de Filipenses 3:9, que fala, e ser achado nele. A nota fala que quando somos achados no Senhor, nós somos saturados com Cristo, imersos em Cristo, para que todos nos observam e nos encontrem completamente em Cristo. Somente quando somos achados em Cristo é que Ele é expressado e engrandecido em nós. Irmãos, que a partir de hoje, a nossa oração seja diferente. A minha oração seja diferente. Uma oração que expressa a Cristo, que expressa a vontade de Cristo e somente Ele. Amém. Irmãos, uma oração que expressa a Cristo. O irmão tocou ali que nós devemos falar, dizer, né, pedir ao Pai. Pai, nos ilumina, abra-nos. Pai, que não sejam os nossos pensamentos, mas sejam os teus pensamentos. Ore através de mim. Irmãos, essa palavra também me moeu. Tem lá no ponto 3, a letra G, fala assim, orar significa que percebemos que não somos nada e que não podemos fazer nada.
Isso implica que a oração é o verdadeiro negar do ego. Orar, na verdade, é declarar: não sou, não eu, mas Cristo. Nossa oração testifica que não exercemos nosso esforço próprio para lidar com nenhuma situação. Até mesmo uma oração curta de invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, indica que já não sou eu, mas Cristo. Aí os pontos que ele falou: pedir, nada terreno, irmãos, é o Espírito. Buscar, busque a pessoa do Senhor. Bater, bate na porta do reino. Isso me fez lembrar uma experiência que eu tive, irmãos, de o ano de 2023, que foi um deserto de muita oração. Mas só que o meu coração, ele se voltou para as coisas do reino, pela uma necessidade que eu passei, um escasso. Mas o meu coração não foi para a terra, foi para o Senhor. Porque quando ele diz naquele versículo, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas, a minha oração, o meu querer, o meu coração foi voltada para a obra dele, para a oração da necessidade dele. Irmãos, o irmão falou que é outra esfera. Você é transferido por uma esfera de responsabilidade. Você sente uma esfera celestial. E que as coisas que você precisa, irmãos, automaticamente é acrescentado. O irmão tocou num ponto ontem da questão do dízimo, da oferta, né? Que aquilo que a gente faz de coração puro para o Senhor já sabe do que precisamos. Então, a nossa oração, ela não pode ser mais do plano terreno. Ela tem que ser do plano celestial. A necessidade do Senhor é trazer a comunhão do homem para Ele. Porque se Ele disse que habita dentro de nós, os irmãos tocaram aqui também num ponto. Quem que eu vou expressar? Quando uma pessoa ver em mim Cristo, o que eu vou orar? Porque ela vai ter uma necessidade para ela. Mas se nós introduzirmos uma oração celestial na vida dela, essa pessoa vai conhecer Cristo. Ela vai tocar no Senhor. Irmãos, eu preciso pedir o Espírito dentro de mim, que esse Espírito se torna mais forte a cada dia. Buscar o Senhor. O irmão falou aqui que a gente tem que estar mesclado com o Senhor, não eu, mas Cristo. Bater, irmãos, nós queremos reinar com o Senhor, nós temos que bater na porta do reino diariamente. Essa tem sido a minha experiência. Quando eu começo a orar, vem aquele sentimento do plano terreno, mas logo eu paro, irmãos, porque eu sei que eu não estou fazendo a vontade do Senhor. Aí eu me arrependo, eu volto para a palavra. Irmãos, a palavra tem o poder de lavar. Aí quando você começa a desfrutar da palavra, você começa a orar em cima dos versículos, irmãos, aí você é transferido para a esfera celestial. Irmãos, nós temos que praticar isso aqui. É o Espírito, é buscar o Senhor e bater na porta do reino. Tem um versículo que é Hebreus 11:1, fala que, como é que é, irmãos? Ora, a fé é a certeza. Então, se nós oramos, a fé é a certeza, já está concluído, já está concretizado. Das coisas que você não vê. Irmãos, é o sentimento de desejar o tempo todo a presença do Senhor, porque Ele não é visível, mas a gente sente, né? E a convicção de que você vai ter. Opa, eu já coloco a mão pelos olhos da fé, eu já toco em Jesus pelos olhos da fé. É esse sentimento que nós temos que ter, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ai, que maravilha. Oh, Senhor Jesus. Oh, gente, a oração, ela deve ocorrer em uma esfera divina e mística. Gente, essa oração, ela não é uma linguagem comum. Não é algo que qualquer um pode acessar. Oh, Senhor Jesus, é falar Deus. Orar é falar Deus. E é por isso que ela deve ser feita pelo Espírito. No Espírito e com o Espírito. Uma pessoa natural nunca poderá falar algo tão elevado. Oh, Senhor Jesus. E orar sem cessar tem sido desvendado. Porque, assim, na realidade, eu não entendia
esse versículo. E mesmo lendo a nota de rodapé, eu não entendi ainda. Porém, orar sem cessar, na realidade, é viver Cristo. Ó Senhor Jesus, que Ele possa nos conceder essa graça de viver Cristo e orar sem cessar. Amém. Amém, irmãos. Que riquezas insondáveis, hein? Viver uma vida humana pela vida divina. Certo irmão uma vez disse: na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O hino 1132. Rogamos-te, Senhor, ó, nos ensina a orar, a ti nos faz voltar e cada dia mais te invocar. Cresce, Senhor, mais em nós, pobres no espírito, assim, Senhor, nos vem fazer, dá vida ao nosso ser. É esta vida que nos faz crescer. Cresce, Senhor, mais em nós. E de fato, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Mateus 6, do 9 ao 15, eu fiquei muito tocado, porque é um jeito novo, é uma maneira nova, uma maneira ampliada de nós olharmos para a oração, de vivermos essa oração, que é um louvor, que é uma canção. Portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estais no céu, aleluia, Pai nosso que estás nos céus e está no nosso espírito, santificado seja o teu nome. Sim, Senhor, seja santificado o teu nome. Ó, seja santificado o teu nome hoje, agora e para sempre. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade hoje, agora e para sempre. Assim na terra, sim, Senhor, faça a sua vontade, assim no nosso coração, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim, tu és o pão vivo que desceu do céu. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Sim, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões que cometemos hoje. E assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Sim, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E não nos deixes entrar em tentação. Sim, Senhor, nos guarda em Ti. Nós queremos ser guardados em Ti. Nos livra da tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, Senhor. Não os peço que vos tire do mundo, mas que os livre do maligno. Porque Teu é o reino e o Teu poder. Aleluia pelo Teu poder. Teu poder que nos reveste. E a Tua glória, Tu és glorioso. Para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, dai-nos um coração para amar-te mais. Ó Senhor, como a espada do Senhor ontem matou o inimigo no meu coração, irmãos. Que bênção, Senhor Jesus. E o irmão ontem abriu uma mensagem falando que nós precisamos de um conhecimento novo e uma visão nova. Nós temos que cada manhã ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, quando o irmão hoje abriu a mensagem, ele falou que o Senhor subiu no monte e abriu a boca. Ó Senhor Jesus, o Senhor Jesus não forçou os discípulos a subir no monte. Os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, porque vocês aproximaram do excelentíssimo, do Rei, que está aqui ministrando aos nossos corações, que ministrou os nossos corações ontem. Irmãos, fala assim, devemos ser puros. Nosso coração não deve estar ocupado com nada além de Deus. O coração dos discípulos não estava ocupado com nada além do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso brilho, Ele é o nosso esplendor, Ele é o excelente Senhor Jesus. Aí na segunda mensagem, irmãos, aí o Senhor já estava trabalhando no meu coração. Louvado seja o Senhor. Quando eu vi aqui, irmão, na segunda mensagem, fala assim, se formos pobres em espírito e chorarmos pela situação miserável dos outros, espontaneamente seremos mansos. Irmãos, mas eu não chorei pela situação dos outros, eu chorei pela minha situação, para que eu pudesse ter um coração manso,
Quando nós somos pobres em espírito e temos um coração puro, espontaneamente, nós vamos ser puros, nós vamos ser mansos, irmãos. Antes de tudo, o Senhor tratou o coração dos discípulos para falar de oração. Oração nós temos que apresentar a Deus com um coração puro. Ó Senhor Jesus, Ele tratou de tudo primeiro para depois hoje. Que bênção de reunião, irmãos, porque o Senhor matou os inimigos ontem, na nossa falha. Teve muitos irmãos que compartilharam. Senhor Jesus, coração contaminado, palavras que nós falamos que contaminamos as pessoas. Senhor Jesus, ontem eu tive um temor maior do Senhor. Ele matou o inimigo no meu coração, irmão, para amar mais os irmãos, para amar a igreja do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Ele ama e Ele quer que nós amamos tudo que Ele ama. E cada o mais pequenino aqui, ele é precioso para o Senhor. E o que eu quero citar da mensagem do irmão, foi preciosa a oração, irmão. Mas depois de nosso coração estar preparado, irmãos, nós vamos entender tudo que o Senhor quer dizer. E fala assim, quando entramos em Deus, por meio da oração, e recebemos o seu rico suprimento, que é o suprimento abundante do Espírito todo inclusivo, como realidade das riquezas insondáveis de Cristo, somos enchidos e ocupados com esse suprimento, a fim de que não haja espaço em nós para demônios, espíritos malignos ou trevas. Louvado seja o Senhor que o inimigo foi derrotado ontem e tem que ser derrotado todos os dias nas nossas vidas. O maior inimigo está dentro de nós. Nós precisamos amar uns aos outros, irmãos. O amor vence. Amém. Amém, amados, amadas, igreja. Que momento maravilhoso para todos nós, né? E o Senhor nos tocando pela sua maravilhosa unção o tempo inteiro, a todo momento. Quão graciosos somos todos nós que estamos aqui nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje, né? Quanta realidade da graça do Senhor. Todos os que estão aqui, generalizando todos que estão aqui, estão aqui por resultado de orações, né? Alguém orou por nós, alguém orou por cada um de nós, na sua condição, cada um orou para que cada um de nós estivéssemos onde nós estamos agora. Que poder maravilhoso que teve a oração da minha mãe, da minha madrasta, da minha esposa, dos meus filhos e dos meus irmãos. Então, aqui nessa síntese da palavra da conferência, no item 3, letra G, eu observei aqui para compartilhar com os irmãos, não é repetindo, mas é fortalecendo. Orar significa que percebemos que não somos nada e que não podemos fazer nada. Isso implica que a oração é o verdadeiro negar o ego. Nós nos colocamos diante do Senhor porque nós não temos condição de resolver certas situações, inclusive a nossa caminhada na face da terra, cheia de complicações e com o mundo em volta da gente o tempo inteiro, trazendo as suas manifestações, né? E também eu generalizo aqui, todos aqui dentro dessa igreja, todos que estão aqui por causa de uma oração pequenininha, que foi ensinada pelo Espírito da restauração da igreja para todos nós, que invocar o nome do Senhor. Quem é que dos que estão aqui não iniciaram a sua caminhada dentro do mover da igreja com essas pequenininha oração, né? Ó Senhor Jesus, amém. Eu já fui taxado de Loki, já foi taxado de xarope, porque eu só ficava repetindo isso. Ele fica o tempo inteiro só, ó Senhor Jesus. Mas foi o que aconteceu. No momento que repetiu, ó Senhor Jesus, foi capturado.
E aqui estamos nós, graças ao Senhor, num domingo maravilhoso. E concluindo é que nós podemos entrar em Deus pela oração. Podemos interceder pelos nossos pela oração. Por mais difícil que seja a situação. Porque você está aqui agora porque alguém orou por você. Amém. A oração ocorre em uma esfera divina e mística. E aqui o irmão quis falar divina e mística e não espiritual, porque nós já temos um conceito de espiritualidade. A intenção do irmão aqui era nos mostrar que nós não sabemos orar. Nós temos um conceito de oração, mas essa oração ela ocorre numa esfera divina e mística que é fora dos nossos conceitos. No Algarismo Romanos 1, fala, o Salvador Rei, ele era um homem de oração. E às vezes a gente tem um conceito de homem de oração. Quando nós falamos fulano é um homem de oração, nós pensamos que aquela pessoa ela ora muito. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Aqui homem de oração é igual essa mesa de madeira. Do mesmo jeito que essa mesa de madeira, o Senhor é um homem de oração. A natureza dele é oração. Ele é composto de oração. E no livro texto desse esboço fala, o Senhor era um homem de oração. Ele não vivia como um homem comum, oferecendo orações comuns a Deus. Nem como um homem supostamente piedoso ou devoto, orando a Deus de maneira religiosa. Nem como um homem que busca a Deus, orando a Ele para obter favores e bênçãos divinas. Ele nem mesmo vivia como um homem simples que busca a Cristo, orando desesperadamente para alcançá-lo em sua excelência. Ele é o homem de oração. Eu não sou um homem de oração, mas o homem de oração está no meu espírito. Então, o nosso primeiro erro ao orar é achar que sabemos orar. E o nosso primeiro acerto é lembrar que o homem de oração está no nosso espírito. Então, nós temos que buscar aquela pessoa. Eu não quero mais ser a Sara que acha que sabe orar, que se afasta e vai orar de acordo com os meus conceitos. Eu quero ser igual aos discípulos em Lucas 11:1, que diz, e aconteceu que, estando ele orando em certo lugar, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero chegar ao homem de oração. Ele está orando nesse exato momento. Eu não tenho orações para oferecer, mas Ele tem. Eu tenho que chegar ao Senhor e falar, Senhor, ora em mim. Eu quero ecoar a oração que o Senhor está fazendo hoje. Lembrar que Ele é o homem de oração. E essa é a oração crucial da vida do reino. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Os irmãos estão felizes? Amém. Para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui ouvindo essa mensagem com os irmãos de Belo Horizonte. Eu não esperava que ia ser tão bom como foi. E foram vários pontos desfrutáveis. E um que me chamou muita atenção foi com relação a ir até o Senhor como crianças. Isso ganhou um significado novo para mim. Principalmente porque na minha família, recentemente, nasceu um bebezinho. E às vezes, sempre quando eu estou cuidando dele, eu reparo a forma como qualquer coisa já serve para entreter ele. Qualquer coisa chama a atenção dele. Ele senta no meu colo e fica 30 minutos brincando com um chinelo. Que adulto conseguiria fazer isso? Só uma criança mesmo, para ter uma atitude como essa. E isso é porque ela não sabe de nada. Ninguém falou para ela que aquele chinelo é só para a gente andar com ele no pé, que não é para brincar. Então, nós devemos ser dessa maneira com o Senhor. Muitas vezes nós, por estarmos indo em várias conferências, por termos alguns anos com o Senhor, por conhecermos um pouco da palavra, nós achamos que somos alguma coisa. Nós achamos que sabemos alguma coisa. Mas isso é uma mentira. Isso é um engano que na verdade nos afasta do Senhor. E faz com que o nosso relacionamento com Ele seja morno, com que o nosso relacionamento caia em uma rotina. E foi isso que me chamou a atenção. Que por mais que essa conferência tenha me enchido muito, amanhã quando eu estiver chegando em casa eu tenho que estar vazio de novo.
porque o que eu desfrutei nessa conferência já não serve para me alimentar mais. Eu preciso buscar algo novo do Senhor. Eu preciso, dia após dia, permitir que Ele me renove. E só assim eu acredito que nós poderemos, de fato, ver o que é a realidade do reino dos céus. Só assim o tema dessa conferência se tornará real para nós. Irmãos, que não tenhamos nada, para que nós possamos perceber que dentro de nós temos aquele que tem tudo. Amém. Amém. Eu toquei muito sobre a questão de nós termos um coração puro. Nossa, Senhor Jesus, eu toquei porque teve uma conferência em que o irmão falou que antes de desfrutarmos do Senhor, nós deveríamos invocar o Senhor 10 minutos para desligar a televisão que estava na nossa mente. E quando o irmão falou aquilo mudou a minha vida espiritual. Eu comecei a invocar o Senhor antes de falar com o Senhor sobre qualquer coisa. E na minha experiência, eu estava frustrado com uma coisa, e sempre que eu ia ao Senhor, eu não falava sobre outra coisa. Eu falava, Senhor, me ajuda nisso, nessa decisão. Senhor, o que eu faço nessa decisão? Senhor, foi bom, porque eu estava dependendo do Senhor, não estava querendo depender de mim mesmo. Mas depois daquela conferência, eu comecei, antes de orar, antes de ficar triste diante do Senhor, invocar o nome do Senhor. E igual uma irmã falou, às vezes a gente pode ficar 1 hora invocando o nome do Senhor e não falar nada, mas aquilo já começa a nos esvaziar. E a partir do momento que eu comecei a invocar mais o nome do Senhor e comecei a parar aos poucos, por meio da vida do Senhor dentro de mim, parar de pensar nas minhas próprias coisas, mas considerar a vontade do Senhor diante daquele momento que eu estava falando com o Senhor, a minha vida espiritual melhorou. E eu pude perceber que eu comecei a ser esvaziado. E aquilo que estava tanto me afligindo, ainda estava me afligindo até ontem e ainda me aflige hoje. Mas eu vejo que quanto mais eu invoco o Senhor, eu esvazio, mais bem-aventurado eu estou me tornando. Porque mais puro o Senhor, não por meio de mim, não porque eu quero, porque por meio de mim eu não quero nada com o Senhor, mas por meio de chamar aquele que é puro de coração, o Senhor está me fazendo puro de coração. E hoje nessa conferência, eu não quero ser emocional, falar, eu quero viver pelo Senhor, mas eu vejo que hoje o Senhor está me fazendo amar mais Ele, está me fazendo esvaziar o meu espírito. E hoje eu posso perceber que eu amo mais o Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer como esse irmão falou. Ele hoje não teve a oportunidade de falar, mas ele, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa crescer nesse irmão, porque por meio desse irmão, ó Senhor Jesus, eu te amo, Senhor, cresça mais em nós, nos torna mais puros de coração, para vermos a Tua vontade perfeita. Não queremos mais nada, queremos nos voltar somente ao Senhor, não olhar para nós mesmos. Tu és perfeito, nos esvaziamos, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Assim como o irmão falou, eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos em Belo Horizonte. Realmente, entremesclando, a gente desfruta da realidade do corpo. E na mensagem de hoje, o irmão tocou nessa questão de oração. E eu queria compartilhar com os irmãos a experiência de que, quando eu era criança, a minha família tinha um costume de sempre ir no meu quarto e no quarto do meu irmão, e a gente orar antes de dormir. E aí, quando chegava a hora da minha oração, eu orava, ó Senhor, obrigado pelo dia de hoje, abençoa minha família, abençoa os necessitados, amém. E aquilo era muito bom, de fato, para mim, quando criança. Mas hoje, eu quero avançar em minha oração ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17 diz, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Eu toco muito de que nós podemos orar ao Senhor como um amigo. E o Senhor, Ele precisa da nossa oração para Ele se mover. Então, que a gente possa avançar, orando o que está em seu coração, absorvendo o Senhor e cooperando mais com Ele. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor. 1 Reis 8:48 fala, e se converteres a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que desse a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. E também em Daniel 6:10 fala, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia,
se punha de joelhos e orava, dava graças diante de seu Deus, como era de costume fazer. Deus ama essas coisas, né? Ele não só quer que sejamos pessoas de oração, né? Jesus era um homem de oração, mas ele orava por quê? Ele orava pelo reino, ele orava pela casa, ele orava pelos interesses do Pai. E se entrarmos na palavra, nós seremos saturados com essa vontade de Deus. Essas 3 coisas estão no coração do Pai. E essas 3 coisas que o Senhor deseja que oremos, pelos interesses dele. Rapidinho, uma vez teve uma reunião em casa e começou as nuvens negras. O céu estava aberto e começou a nuvem negra, ia armar uma chuva. Um certo irmão saiu para o quintal e falou, basta. E tudo abriu e veio as estrelas e a nuvem e veio a lua. Por quê? Porque ele sabia que precisava a igreja reunir ali. E a oração foi absolutamente respondida na mesma hora. Por quê? Porque ela foi voltada pelos interesses de Deus. Amém. Oração genuína é a expressão do Pai. O Senhor Jesus é aquele que era um com o Pai e que é um com o Pai. O Senhor é aquele que vive por interceder. Nesse momento o Senhor está orando. E a oração genuína é aquela oração que nós entramos em Deus. E o Senhor, irmãos, Ele quer nos restaurar. Nós cantamos o hino, restaura meu coração, restaura minha mente, restaura todo o meu ser para amar-te mais, para viver-te mais. E essa oração, ela é crucial à vida do reino. Deus quer nos restaurar por meio da oração. Porque essa oração, ela nos tira de nós mesmos. Diariamente, às vezes, saímos de Deus e vivemos em nós mesmos, esquecemos do Senhor, mas o Senhor quer que nós lembremos dEle. Voltemos todo o nosso ser a Ele e voltemos ao nosso espírito para entrar em Deus. Que o Senhor nos conduza a esse tipo de oração. A oração que traz o reino, a oração que entra em Deus e a oração que é a expressão do Pai. Amém, irmãos, aleluia. O Senhor tem nos agraciado com mensagens maravilhosas. É como se o Senhor levasse nós para um monte, não é? E ali ensinando nós, como os discípulos, Ele fez isso com nós hoje. Ontem e hoje, o Senhor tem nos ensinado. No Algarismo 1, na letra B, diz assim, como um homem de oração, o Senhor Jesus viveu na presença de Deus sem cessar. Ele nos disse que nunca estava sozinho, mas o Pai estava com ele. Ele via a face de seu Pai a todo momento. O versículo que eu escolhi foi João 8, 29, que diz assim, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se nós fizermos assim, fazendo a vontade do Senhor, Ele sempre estará conosco. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados irmãos. O Senhor me trouxe aqui para me quebrantar e para eu saber o que é a vida da igreja. Saí de Itabira e o Senhor já começou a aparecer para mim desde a hora que eu pus um cafezinho na boca. Desde a hora que eu entrei no banheiro e vi o carinho, o amor dos irmãos. Aí eu pude ver a minha condição, que eu preciso me achegar a Deus em oração e que eu preciso ter meu coração manso e derramar lágrimas para aqueles que ainda não conhecem o que eu conheci hoje. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, a minha experiência é semelhante à da irmã. Desde que eu conheci os irmãos, eu vi que eu estou aqui para ser quebrantada. E graças ao Senhor, irmãos, porque quanto mais nós somos quebrantados, mais o Senhor encontra espaço. Sábado, de sexta para sábado, a gente teve uma situação muito difícil lá no meu bairro, com muita chuva. Estava tudo interditado, tudo parado, sem luz. Eu falei, Senhor, eu já não vou poder ir domingo na reunião, porque eu tenho uma prova. Agora imagina faltar o sábado também. Irmão,
irmãos, graças ao Senhor que eu não faltei ontem, porque eu precisava ver o quanto meu coração ainda é desesperadamente corrupto, o quanto eu ainda sou pobre de espírito, o quanto ainda tem ego e vaidade no meu coração. Irmãos, o mais tremendo é que o Senhor nos testa logo em seguida. Eu tinha uma prova hoje pela manhã e já tinha alguns dias, uma prova de um concurso, já tinha alguns dias que eu estava incomodada com isso. E eu acordei 3h30 da manhã, inquieta, em oração. Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou claramente comigo. Você não pediu para eu quebrar os seus ídolos? Eu estou quebrando. E aí eu falei, Senhor, mas isso é uma prova, eu não sei quando vai ter outra. E eu abri mão, eu vim em conflitos, e o Senhor falou para mim sobre a oração. E eu lembrei de Atos, que fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu só existo a partir de Cristo. E eu só posso orar a partir de Cristo. E não é uma oração individual, é uma oração coletiva. Nós seremos um só homem de oração. E aí, agora, recente, eu descobri que a prova foi cancelada. Eu não sei se eu vou fazer mesmo, mas eu vi que o Senhor realmente só queria quebrar toda a vaidade do meu coração. Amém.